Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de um sabadão super legal para todos nós que somos humanistas, progressistas, pessoas que vivem numa realidade concreta no campo da racionalidade e que estamos combatendo exatamente esse lado tão insano que nós vimos por todos os lados. Isso porque o presidente Lula reuniu milhares de pessoas no subúrbio carioca, precisamente no campo do Bangu, né, do clube de futebol, o estádio de Moça Bonita, e foi uma coisa muito legal. Para mim foi uma experiência sensacional por vários motivos. Em primeiro lugar, porque vocês estão me propiciando ter me convertido em candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então eu fiquei lá numa área em que estavam muitos parlamentares que eu sou admirador, que eu seguia, que, enfim, conhecia só pelas redes e pude conhecê-los pessoalmente. Eu não vou nem falar aqui o nome, porque, gente, são todos aqueles que você já admira pelas redes sociais. E aí uma coisa tão bacana também foi encontrar tanta gente que me conhece e que quis tirar foto comigo. Enfim, gente, foi um negócio muito bacana. Não tinha uma pessoa que me abordou, que tivesse me abordado ali, que já não viesse sorrindo. Gente, isso é muito legal. Isso aí, olha, as pessoas estavam comigo lá me ajudando, olha, também fizeram um trabalho super legal. E olha, a nossa caminhada aqui está chamando bastante atenção, tá? Graças a vocês que estão patrocinando a nossa jornada, porque nossa jornada não tem dinheiro de fundo partidário, não tem fundo eleitoral, não tem essas histórias. São vocês que estão patrocinando a nossa jornada aqui com o apoio que vocês estão dando. Né? É uma estrutura mínima em relação às candidaturas que estão aí, mas com tanto de gente que está dando apoio, olha, dá para a gente fazer um barulho e de repente a gente vai surpreender aqui no Rio de Janeiro, né? Os parlamentares que estavam lá vieram todos falar comigo também, dizendo, olha, a gente está vendo como é que você está indo, enfim. Isso é muito bacana, isso é muito gratificante. Tirei foto pra caramba, cheguei atrasado no ponto de encontro que eu tinha marcado, muitas pessoas se desencontraram, mas a gente foi se reencontrando pelo caminho. Então quero mandar um abraço muito apertado a todos vocês que estiveram lá, que mandaram abraços, enfim, tiraram fotos e que estão compartilhando nas suas redes também, tá bom? Então eu não podia deixar de fazer esse registro. Mas tem muita coisa acontecendo que a gente não pode deixar de abordar nos nossos encontros aqui no nosso portal. Você que está chegando agora, antes de mais nada, se inscreva aqui conosco e ajude a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? É assim que a gente está combatendo esse processo de insanidade que te incomoda por todo canto que você vá, em qualquer lugar do Brasil. Você encontra uma pessoa que você fica sem entender como é que alguém chegou naquele nível que você não consegue mais conversar, que é uma pessoa que está totalmente bitolada, né? Literalmente bitolada. Bom, quase bitolas ali, né? Enfim, mas hoje foi um dia muito legal. Agora, mais legal ainda porque nós estamos lutando contra estruturas poderosíssimas, com contradições que nem essas pessoas que estão nesse campo da extrema-direita conseguem perceber. Algo que nós sempre falamos aqui, como por exemplo, a ligação que os grandes veículos de comunicação têm com essa extrema-direita brasileira. Por quê? Porque a extrema-direita ela é funcional, ela ajuda a distrair a sociedade, ela ajuda a estressar a sociedade. E na medida que eles fazem isso, e defendem as pautas dos grandes veículos de comunicação, do reitismo, enfim, eles acabam fazendo com que nós não consigamos colocar situações transformadoras muito mais fortes aqui no nosso país para andarem. Né? E um exemplo disso foi ontem o Jornal Nacional, mais uma vez, tentando desgastar o governo Lula, para surpresa de ninguém que acompanha o papel dos grandes veículos de comunicação, que é um papel de classe. O que significa isso? Eles defendem uma classe social, que não é a nossa, não é a classe social do povo brasileiro, dos pequenos empresários, dos empreendedores, dos profissionais liberais, da dona de casa, dos estudantes, dos trabalhadores. Não, eles defendem uma classe que está no topo dessa pirâmide e que acumula cada vez mais dinheiro. E aí o que eles têm? O apoio dessa gente que, além de conspirarem contra a nossa sanidade mental, eles conspiram também contra a nossa existência enquanto uma nação soberana. Eles querem penhorar o futuro do Brasil para interesses estrangeiros. Aí a Globo vem e diz o seguinte, olha só, quem está compartilhando isso aqui, gente, são os canais de extrema-direita, tá? Isso aqui eu peguei no canal de extrema-direita, não foi nem no canal lá do Plim Plim. Botei aqui acelerado um pouquinho a fala, só para a gente ter uma noção aqui do que aconteceu. Vejam se isso deveria ser manchete em algum telejornal no mundo. Mas vamos lá.
A Polícia Federal investiga... Opa, tá muito rápido, né? Deixa eu dar aqui. Ela começou, a Polícia Federal investiga que... Deixa eu voltar lá, vamos lá. A Polícia Federal investiga se Fábio Luiz Lula da Silva, o filho mais velho do presidente Lula, mantinha uma sociedade oculta com outros 2 empresários para obter interesses privados em... Peraí. Então a Polícia Federal investiga se o filho do presidente da República tinha uma sociedade oculta. Que negócio é esse, hein? Então, olha só, você ter uma sociedade oculta é crime? Bom, agora, a sociedade oculta, ela pretendia fazer negócios com o governo. E essa sociedade oculta tentando fazer negócios com o governo é crime? Então, como é que esse troço vira um acontecimento que gera essa suspeição tão fantasmagórica e que ninguém consegue chegar no fio da meada, né? Nem consegue chegar no final. E daí? O que aconteceu? Qual foi o problema? Qual foi o crime? Aliás, a Polícia Federal, que está a serviço desse caso do ministro André Mendonça, não se entende como é que não se conclui esse inquérito. Os delegados aí de Polícia Federal faltaram às aulas de Direito Processual Penal, às aulas de Direito Penal. E olha só, não está encontrando nada, não existe base para buscar mais nada, não existe nenhum fato concreto, e estão remoendo, requentando. Gente, está dando a pinta, está dando a pinta. A pesquisa aqui do Datafolha de ontem, depois de 10 dias esse bombardeio, mostrou que o presidente Lula não foi atingido, não. A candidatura dele segue firme, né? Mas vejam só, então a Polícia Federal investiga uma sociedade secreta que pretenderia, sempre assim, né? Na previsão futurológica. Órgãos do governo federal. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. A TV Globo também teve acesso ao material. A representação da Polícia Federal, que levou à abertura de uma das investigações. Também, detalhe, né? A matéria foi publicada pela Folha de São Paulo. Então vocês estão vendo que coisa esquisita, para dizer o mínimo? Não é coisa apuração da Globo, foi algo que a Folha pegou, a sociedade secreta fez uma matéria e aí o Jornal Nacional requenta essa matéria. Estranho, né? Mas vamos lá. Investigações sobre Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Sempre eles colocam a foto do Lulinha com o olho esbugalhado. Será que o Lulinha só anda assim, gente? Ele anda assim com essa cara de cara assustado. Não tem nenhuma foto assim que ele seja apresentado de uma maneira normal, não. É sempre uma coisa assim. Não se engane, gente. Essas fotos são escolhidas a dedo, justamente para dar a matéria um ar de sinistralidade. O personagem é sinistro, né? Mas vamos lá, segue o barco. O inquérito apura suspeitas de corrupção e tráfico de influência. O inquérito apura suspeitas de corrupção e tráfico de influência. Corrupção como? Aliás, como corrupção? O delegado, então, está apontando que houve corrupção? Então tem que dizer que corrupção é essa. Tráfico de influência? Que tráfico de influência é esse? Então é o seguinte, mas só segue o barco aí. Em uma tentativa de obter um contrato com... Numa tentativa de obter um contrato? O Ministério da Saúde para fornecer medicamentos à base de canabidiol ao SUS. O contrato nunca foi fechado. O contrato nunca foi fechado? Então é o seguinte, gente, do que é que nós estamos falando? Se você me perguntar se eu acho essa história toda legal, claro que não é legal. O presidente da República, infelizmente, tinha que ter um sumiço. Aliás, um negócio muito interessante, o presidente tem 5 filhos, tem 8 irmãos. Ninguém sabe o nome dos irmãos do presidente da República, o que fazem, enfim, não são políticos. O Lula não enfiou a família toda na política, ao contrário do Bolsonaro, que como é uma família de vagabundos, de pessoas desonestas, foram todos justamente para o serviço público para fazerem rachadinhas e para ganharem muito dinheiro com essa história, né? Então, isso posto, a gente chega no ato de hoje. Depois desse bombardeio todo, o que se viu foi o seguinte, olha, o estádio estava, o gramado lotado, eu estava lá, e as arquibancadas estavam lotadas também. As cenas são essas aqui, vou pegar um trechinho para vocês. Deixa eu tirar essa fundo musical aqui, que de repente isso aqui vai ser enrolado, né? Às vezes o algoritmo pega aqui. Aí teve o hino nacional. Natureza, és bela, és forte, impávido colosso. Muito bacana, gente, o Lula com a mão no peito, né? Foi todo mundo de branco. Olha, foi um negócio muito legal, gente. Olha, o que eu encontrei de gente lá foi muito legal, muito... Olha, isso é muito legal, gente, para a militância. A militância fica energizada, as pessoas ficam energizadas, os jovens ficam energizados.
Isso é muito legal, porque a característica desse tipo de encontro é completamente diferente da que o Flávio Bolsonaro fez, onde levou todos os cabos eleitorais. Gente, eu acho que vocês estão vendo isso no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro é uma indecência. Em toda esquina tem gente com bandeiras, as pessoas assim com aquela cara, né? De inútil paisagem. Todo mundo ali, você vê que as pessoas, se bobear, a maior parte não vota naqueles caras da direita, né? Mas estão ali, enfim, defendendo o seu dinheirinho, coisa e tal, né? Então, é uma coisa que está denotando como o dinheiro está sendo derramado nas campanhas. Assim, no Rio de Janeiro está assim, em São Paulo está assim, no Paraná está assim, no Rio Grande do Sul está assim, no Nordeste está assim. Então, a gente quase que está enfrentando essa coisa toda assim com ferramentas muito mais modestas, né? Então, o que se viu foi isso aqui. O ato foi muito bem organizado. Atenção, atenção, Bangu, Rio de Janeiro, Brasil! Chegou a hora! Então foi muito legal, gente, muito legal. E aí, aquilo que eu já sublinhei com vocês, né? O jornalismo de pau de arara da Folha, Globo, Metrópolis e Veja. Gente, é coisa indecente, né? Já mostrei por mais cedo, né? Casa usada por Lulinha foi alugada por dentista que disse a Lava Jato morar no sítio de Atibaia. Só faltou eles dizerem, né? E que de vez em quando ele chupa um picolé de amora e come uma mariola de sobremesa e tem um tio que torce pelo Flamengo. Só faltou isso, né? Enfim. Aqui no Estadão é mais ou menos a mesma técnica, né? Abre aspas. Já avisei para o Brandão que você conseguiu a agenda. Nossa, que coisa dramática, né? Diálogos revelam a atuação de Lulinha para intermediar a reunião no Planalto. Que coisa, hein? Gravíssimo isso. Já avisei para o Brandão que você conseguiu a agenda. Então, gente, o jornalismo brasileiro desses veículos está caindo no ridículo. Esses jornalistas devem ser todos de direita que fazem isso, porque o cara se dispor a fazer esse tipo de papel profissional é um negócio ridículo, né? Pessoa, o cara chegar na redação, olha, chefe, eu peguei aqui uma matéria que eu acho que vai dar capa. Aí o cara, qual é a matéria? Eu descobri que o Lulinha se hospedou num lugar que tem um dentista que disse na Lava Jato que mora em Atibaia. Aí isso vira capa. E o Jornal Nacional coloca isso em destaque. E aí a extrema-direita explode isso por todos os lados, né? Só que eles não conseguiram, depois disso tudo, como eu disse para vocês, balançar as pesquisas eleitorais. Datafolha, Lula marca 39, primeiro turno, e Flávio Bolsonaro tem 33. Eu continuo a acreditar que o presidente Lula pode ganhar essas eleições no primeiro turno. Porque depois desse bombardeio todo, ainda tem uma franja aí que o presidente pode avançar. Só que será necessário ele vir para os meios de comunicação todos os dias, como eu disse para vocês, e não dá para, em nenhum dia, o presidente Lula não ter uma atividade de campanha. Mesmo quando ele não tem nenhum tipo de atividade de campanha, a assessoria dele tem que fazer uma atividade que vire atividade de campanha. Por exemplo, o presidente não vai viajar para lugar nenhum, não tem inauguração em lugar nenhum, aliás, não pode inaugurar nessa fase, né? Olha, não tem, deu um problema de temperatura, de tempo, sei lá, alguma coisa assim, então não vai dar. Então o que o presidente tem que fazer? Olha, chama todas as faxineiras aqui do Palácio do Planalto, vão tomar um café com as faxineiras na hora do café delas. Eu quero saber da realidade delas, ou depois do expediente, vão reunir todo mundo. E aí grava esse troço, e aí quando aparecer no Jornal Nacional, eles vão dizer as agendas de todos os candidatos, vão falar, o presidente Lula hoje conversou com as faxineiras. Ou o presidente sai, vai comer pastel lá na rodoviária do Distrito Federal. Enfim, porque o que não pode ter é na hora do Jornal Nacional o tipo de informação. E o presidente Lula não teve agenda hoje. Gente, não existe isso. Tem que ter agenda todo dia, né? Então, enfim, mas eu acho que eles vão resolver isso lá na SECOM e na campanha do presidente, né? Do outro lado, né, a campanha do criminoso maior do momento, o senhor Flávio Rachadinha, eu digo criminoso maior porque ele já foi apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como sendo um ladrão, um peculatário, um lavador de dinheiro, um chefe de organização criminosa. Fatos que ele nunca conseguiu contestar, né? E nem conseguirá, porque foram provados os fatos, né? Enfim, aí o Estadão mandou o jornalista lá que pegou esse aqui, ó. Já o Maracanãzinho tá meio chumbado, porque é bem vazio, né? Porque só cabo eleitoral remunerado, o pessoal também vai saindo fora. Eles montaram uma estrutura lá gigantesca para o Flávio Bolsonaro se apresentar. O jornalista deu esse relato aqui. Ao seu lado, ele e o seu candidato são das suas, enquanto Lula é do Palácio. E por fim, foi um evento não muito cheio, né? Aqui no estádio as arquibancadas estavam realmente cheias, né? Com muitos cabos eleitorais, com as bandeiras e tudo, né? Estava cheio uma parte, né? Mas não estavam lotadas, né? Cabos eleitorais.
pessoal da militância de cada um dos candidatos. Mas aqui na quadra mesmo, a gente até fez algumas imagens, tinha... A quadra dava para jogar bola aí nessa quadra, né? Tinha espaços gigantescos. Tinha alguns espaços muito vazios, estava dando para circular muito bem, né? Esse tem sido uma dificuldade da campanha, não só do Flávio, mas de arrastar multidões, grandes públicos para esses eventos. Meu amigo, então esse foi o resultado lá do senhor Flávio Bolsonaro. O senhor Flávio Bolsonaro, que, gente, foi um negócio patético, né? É só assim, enquanto o Lula apresenta uma série de projetos no Brasil do futuro, o Flávio Bolsonaro fica mentindo para as pessoas que vai fazer castração química em bandido, que vai aumentar a pena para roubo de celular e que a polícia vai atuar, a polícia do Rio de Janeiro com ele na presidência vai atuar. Mas é o seguinte, ele colocou, eles ajudaram a eleger o chefe de Morcrim, né? O senhor Cláudio Castro, chefe que não é membro de Morcrim, segundo o Ministério Público, né? E está super enrolado. E durante o período de 8 anos que a gente teve Wilson Witzel e Cláudio Castro, qual foi o enfrentamento que se teve à questão da sua raiz? Eles fizeram foi um morticínio para um lado e para o outro para fazer campanha eleitoral, né? Só que isso não funciona, isso não está dando resultado. Mas muita gente acredita nisso. Mais cedo eu comentei aqui com vocês, eu acho que vai dar para passar agora rapidinho, um desses valentões que presos viram frouxos. E não deu para pegar direito o choro dele. Me refiro ao senhor Fernando Serimedo. Eu acho que agora dá para pegar. Ele, olha como é que tá tristinho. Tá engaiolado a criatura, hein? Da extrema-direita. As jornalistas perguntando para ele, né? Fernando, algo que é assessor do presidente, Fernando? Algo que queira dizer? Serimedo, por favor. Fernando. Quiero ver mis discos. Fernando, ¿qué le puedo decir al presidente usted? Señor, no empuje, cuidado. ¿Qué le puede decir a nadie, al Serimedo? Sonhando de potência, Eu quero ver meus filhos, né? Meus, né? Então é isso, gente. Olha, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão apoiando aqui a nossa jornada. Para quem está me cobrando toda hora, o número é esse aqui, é o 4.000. Aliás, hoje em Bangu, todo mundo já sabia de cor, né? O que tinha de gente já chegava para mim fazendo assim. Era um negócio muito legal, né? Enfim, o programa ficou um pouco mais longo hoje, mas é porque a resenha era para fazer sobre esses episódios todos, né? Mais uma vez, muito obrigado. Vamos seguir a nossa jornada. Participe aqui do nosso QR Code aqui, fazendo o seu impulso aqui na nossa jornada. E a gente se encontra nesse domingão agora, tá bom? Tem muita coisa acontecendo. Tchau!